Sou eu pra que o grande você nasce. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Graças ao Senhor, estamos com a certeza que até aqui o Senhor nos ajudou. Então, vamos iniciar o programa com provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. Temos como título hoje: a esposa é um presente de Deus. O homem foi criado com uma grande missão de dominar a terra, terminando com a usurpação de Satanás, com o fim de restaurar o reino de Deus. Para ajudar o homem nessa tarefa, o Criador tomou uma das suas costelas e transformou-a numa mulher. Assim, a esposa é um presente benevolente de Deus para ser sua auxiliadora idônea. Para o homem, a mulher é osso dos seus ossos e carne da sua carne. E o casamento é a união de ambos, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo, pois quem ama a esposa a si mesmo ama. Efésios 5, 28. Ele deve agradecer a Deus pela sua generosidade e cuidar bem dela, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. É verdade que a relação conjugal nem sempre é um mar de rosas, todavia cabe ao homem conduzir com sabedoria o relacionamento. Como cabeça do casal, ele é responsável em manter a vida a dois sempre na presença do Senhor. Ele deve apresentar todas as dificuldades e conflitos ao único que pode suprir força sobre-humana para conduzir a paz e a edificação entre os dois. Pois, se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Se você não quiser morrer solitário, inseguro, busque edificar essa relação sólida com a sua esposa na presença de Deus, pois o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Fazendo assim, você terá uma mulher virtuosa em casa, cujo valor excede o de muitas joias. Provérbios 31, 10. E agradeça a Deus pelo presente recebido. Ó Senhor Jesus. Queridas ouvintes, até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela. Entre os juízes de sua terra, o seu marido é estimado. Ela lhe faz bem, não mal. É como um navio mercante que de longe traz seu pão. Ainda é noite e já se levanta e dá alimento ao seu
força e a glória são suas vestes. Sua família também não teme a neve. O seu marido a louva e diz: muitas mulheres são virtuosas, mas tu és superior. Mulher enganosa é a beleza, a formosura é vã. Porém aquela temente a Deus, esta sim será louvada. Administra sua casa sem preguiça, a força e glória são suas vestes. Sua família também não teme a neve. O seu marido a louva e diz: muitas mulheres são virtuosas, mas tu és superior. Mulher enganosa é a beleza, a formosura é vã. Porém aquela temente a Deus, esta sim será louvada. Porém aquela temente a Deus, esta sim será louvada. Tua sã palavra joga. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Maraísa Garcia. Leitura Aline Alves de Moura. Leitura Lauriene Jesur. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Leitura Neide Soares Marques. Leitura Valéria Helena Marques. Leitura Terezinha Soares dos Santos. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Amém, irmãos, bom dia. Hoje nós vamos fazer agora a leitura do alimento diário da série Palavra, Vida e Edificação, volume 2, segundo o Evangelho de João. O título dessa obra é A Igreja, o Lugar dos que Amam Jesus. Autor Pedro Dong. Ó Senhor Jesus. Leitura bíblica, Mateus 26:8 e João 6:64. Ler com oração João 12, do 7 ao 8, que diz: Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ó Senhor Jesus, aproveitar toda oportunidade para amar o Senhor. Maria, estando com Jesus em Betânia, aproveitou a oportunidade para ungí-lo. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a,
Que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Conforme lemos em João 12, do 7 ao 8. Na verdade, Maria estava embalsamando Jesus para a sua morte e se aproximava, e aquela seria a última oportunidade para mostrar seu grande amor por ele. Aproveitemos todas as oportunidades para amar nosso Senhor. Quebremos por ele nosso vaso de alabastro e o unjamos com o que temos de mais precioso. Não sabemos até quando teremos essas oportunidades. É um alerta para nós, né, irmãos? Até que ponto que nós estamos dispostos, como Maria, com esse coração de ungir o Senhor com tudo que temos, por amá-lo. Já no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus alerta que alguém dentre os discípulos o trairia. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Isso está no versículo 64 do capítulo 6 de João. Ele sabia que seria traído. Mais adiante lemos, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12, conforme capítulo 6 de João, versículos 70 a 71. A traição é a pior coisa que alguém pode cometer contra outra pessoa. De modo que Judas só foi capaz de trair o Senhor porque o próprio diabo estava em seu coração. É tão triste, né, saber que nós podemos comportar o diabo. Essa atitude de trair provém dele. Usar a prática de boas ações e preocupação com o próximo como pretexto para inibir a manifestação de amor dos outros é sinal de fingir seguir o Senhor, tendo ocultamente algum interesse pessoal. Eu mesmo já vivenciei casos de pessoas que, tendo espaço na igreja para liberar mensagens, passaram a preocupar-se mais com o próprio desempenho, com o impacto de suas palavras sobre os irmãos e a receptividade da parte deles, diz o autor Pedro Dong. Nesses casos, o resultado não poderia ser outro. Não permaneceram na igreja. Essa situação põe as pessoas à prova. Se alguém busca algum interesse pessoal, ambição, popularidade, fama e até mesmo ganhos financeiros, este não é seu lugar. Aqui o Senhor nos prova. E só permanece quem é puro de coração, pois tudo que se faz nas trevas um dia será exposto pela luz. Puxa, amar o Senhor é nosso privilégio, né? E fazer o contrário é perda de tempo, meus irmãos. Aqui fica claro para nós, né, que essa busca de popularidade, fama, os holofotes virados para nós, quer dizer, a gente está perdendo o nosso tempo e está impedindo o Senhor de ser visto pelas pessoas. E aí a pessoa não permanece na igreja, né? Nem o que fez isso, nem pelo qual aquele que a gente pregou o evangelho, porque início as pessoas olham muito para nós. É um testemunho do Senhor que a gente está dando, né, como fiel mensageiro. No Evangelho de Mateus, vemos que outros discípulos, influenciados por Judas, também ficaram incomodados com o gesto de Maria, considerando o exagero, um desperdício, conforme Mateus 26, 8. A companhia de pessoas negativas exerce uma influência corrompedora. Olha, a companhia de pessoas negativas exerce uma influência corrompedora. Quer dizer, corrompe, né? Aquele Salmo 1 fala, né? Aquele bem-aventurados são que andam no conselho, né? Das pessoas que de fato buscam o Senhor. Mas aqueles que são a roda dos escarnecedores, né? Sai fora, né? É corrupção, né? Corrompe, influencia negativamente. Quando nos aproximamos de pessoas negativas, ficamos igualmente negativos. Por isso, envolvamo-nos com pessoas positivas, saudáveis, que emergem na palavra e a inculcam em seu coração, de forma que só haja palavras de edificação quando nos encontrarmos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, né,
nos liberte de ser pedra de tropeço para alguém, né, irmãos? E que em nosso fazer diário, em nosso labor diário e em nosso amor diário pelo Senhor, a gente expresse de fato, né, o nosso crescimento nele, né? Ó Senhor Jesus, a nossa atitude de adorar o Senhor em primeiro lugar, né? Ó Senhor Jesus, se a atitude de Maria para com Jesus fosse um desperdício, eu quero desperdiçar tudo pelo Senhor, diz o autor Pedro Dong. Ele merece tudo que temos, toda a nossa vida, qualquer sacrifício nosso. Precisamos entregar nosso melhor ao Senhor. Maria aproveitou a oportunidade para ungir Jesus antes de sua morte. E nós, né? Será que nós faríamos isso? Uma vez que o que ela ofertou foi um vaso de alabastro que valia 300 denários, que era um ano de serviço? Será que a gente está disposto a dar um ano de serviço para o Senhor? Ó Senhor Jesus, Maria aproveitou a oportunidade para ungir Jesus antes de sua morte. Alguns consideraram seu gesto um desperdício, mas não sabiam que aquela era a última oportunidade para ungir Jesus antes de seu sepultamento, que ocorreria dias depois. Quem está disposto a desperdiçar a vida por Cristo? Quão grande é a honra de podermos amá-lo e entregar a vida ao nosso amado Senhor. Fica aí essa reflexão, que você e eu possamos, né, meditar nessa palavra, tirar dela uma frase que mais tocou o nosso coração, né, que realmente possa dar direção e que nós possamos destacar os pontos-chave dessa frase e possamos orar de acordo com o conteúdo destacado, que é a palavra, estava vida e edificação para cada ouvinte. Um bom dia na presença do Senhor. Amém. Sobre mim e meu coração se abre para ti. Você é nossa convidada para estar com a gente todos os dias. Todos os dias nós temos leitura bíblica. E iniciamos sempre com a palavra profética. Essa semana nós vimos na segunda-feira que estamos em guerra. E essa guerra é espiritual. Quem nos leva a travar essa batalha, nos faz perseverar nessa luta, é a fé. A fé é para trabalharmos no descanso de Deus. A luta não é nossa, a luta é de Deus. Nós simplesmente nos baseamos na palavra de Cristo e a fé nos faz perseverar e vencer. A nossa fé não é abstrata, mas ela se ampara na palavra de Deus e ela aciona a força do poder de Deus para realizar a obra de edificação da igreja. Por isso nós podemos trabalhar no descanso do Senhor, porque é dele a força, é dele a obra e não nossa. Para experimentar descanso na obra de Deus, nós precisamos crer na palavra que nós ouvimos. E a força que nós temos para trabalhar para o Senhor vem da nossa fé. Nós também passamos por tribulações e aprendemos muito com essa tribulação, porque ela produz em nós perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E essa esperança nos mantém vivos para lutar. O amor de Deus está sendo tecido entre nós. Ninguém jamais viu a Deus, porque Ele é invisível. Mas as pessoas podem conhecer a Deus e ver Deus através de nós. Porque se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e Ele aparecerá entre nós, né? Ou seja, Deus é expresso no nosso meio, porque o amor dele está sendo tecido entre nós. Esse tear divino está na igreja. Cristo é o centro conector da obra de Deus e ele é o responsável por entrelaçar os fios dessa maravilhosa tecedura. Cristo é a lançadeira que nos junta, nos vincula, nos costura, nos entrelaça com Deus, de modo a não mais existir espaço vazio em nós. Como nós podemos ver, né? O Senhor não escolheu os melhores. O Senhor escolheu eu, você. Talvez não sejamos os melhores, mas fomos escolhidos. E pelo fato de sermos simples, deixarmos o Senhor criar raízes em nós, nós
De inúteis passamos a ser úteis para a edificação da igreja. Deus fez algo maravilhoso, nos chamando, nos salvando, nos colocando na igreja e se dispensando para nós. Nós estamos como uma lavoura de Deus, crescendo a cada dia e edificando a sua igreja. Senhor, nós te agradecemos pela tua tão grande misericórdia. Nós não nos sentimos capazes, nem os melhores, nem poderosos. Nós somos os fracos, frágeis e mortais. Nós invocamos o teu nome, dependemos do Senhor para todas as coisas e te buscamos, Senhor, porque a nossa força vem de ti. Nós também queremos te agradecer pelo sangue que o Senhor derramou por nós na cruz. Senhor, o Senhor deu a sua vida pela igreja e hoje nós queremos retribuir isso, dando a nossa vida por ela. Senhor, possamos continuar crescendo, amadurecendo e possamos ser úteis a Ti todos os dias. Nosso coração é cheio de gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor fará. Amém. Amadas irmãs, vamos abrir o nosso coração e a nossa Bíblia. 1 Crônicas, capítulos 7 e 8. Nós estamos vendo a genealogia dos filhos de Jacó, ou seja, os filhos de Israel. Hoje nós vamos ver sobre os descendentes de Issacar. Capítulo 7, versículo 1. Os filhos de Issacar foram Tola, Puá, Jazube e Sinrom. 4 ao todo. Os filhos de Tola foram Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibsão e Samuel, chefes das suas famílias, descendentes de Tola, homens valentes nas suas gerações, cujo número nos dias de Davi foi de 22.700. O filho de Uzi foi Israías, e os filhos de Israías foram Micael, Obadias, Joel e Issis. 5 ao todo. Todos eles, chefes, tinham nas suas gerações, segundo as suas famílias, em tropas de guerra, 36.000 homens, pois tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos em todas as famílias de Issacar, homens valentes, foram 87.000, todos registrados pelas suas genealogias. Descendentes de Benjamim. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer e Gediel, 3 ao todo. Os filhos de Bela foram Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Íris, 5 ao todo. Chefes das suas famílias, homens valentes, foram 22.034, registrados pelas suas genealogias. Os filhos de Bequer foram Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete, todos filhos de Bequer. O número deles, registrado pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, chefes das suas famílias, homens valentes, 20.200. O filho de Gediel foi Bilã. Os filhos de Bilã foram Jeus, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses filhos de Gediel foram chefes das suas famílias, homens valentes, 17.200, capazes de sair à guerra. Supim e Upim eram filhos de Ir e Uzim era filho de Aer. Descendentes de Naftali. Os filhos de Naftali foram Jaziel, Guni, Jézer e Salum, filhos de Bila. Descendentes de Manassés. Os filhos de Manassés foram Asriel, de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, pai de Gileade. Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher. O nome dela era Maaca. O nome do irmão de Maquir era Zelofiade, o qual teve só filhas. Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, a quem chamou Pérez. Irmão deste foi Séres. Os filhos de Pérez foram Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Dedã. Tais foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amolequete deu à luz Isode, Abiezer e Macla. Os filhos de Semida foram Aiã, Siquém, Lique e Anião. Descendentes de Efraim.
O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias. E os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Uzen Seerá. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A propriedade e a habitação deles foram Betel e as suas aldeias ao leste, Naarã e a oeste Gezer e as suas aldeias, Siquém e as suas aldeias, até Aia e as suas aldeias. Do lado dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias. Taanaque e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias. Nestas habitaram os filhos de José, filho de Israel. Descendentes de Azer. Os filhos de Azer foram Imna, Isvá, Isvi e Berias, e Sera, irmã deles. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. Eber gerou Jaflete, Somer, Otão e Suá, irmã deles. Os filhos de Jaflete foram Pazaque, Bimal e Asvate. Estes foram os filhos de Jaflete. Os filhos de Semer foram Aí, Roga, Jeuba e Arã. Os filhos de seu irmão Elém foram Zofá, Imna, Seles e Amal. Os filhos de Zofa foram Sua, Arnefer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Sama, Silsa, Itran e Beera. Os filhos de Jéter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os filhos de Ula foram Ara, Aniel e Rízia. Todos estes foram filhos de Azer, chefes das famílias, escolhidos, homens valentes, chefes de príncipes, registrados nas suas genealogias, para o serviço na guerra. Seu número foi de 26.000 homens. Termina aqui a nossa leitura e agora vamos aos nossos comentários. Faço uso das notas de rodapé da Bíblia King James, né? Nós estamos vendo genealogia, né? E nós vimos que a primeira de várias listagens para Benjamim enfatiza o número de soldados nessa tribo, né? Essa era a tribo a que pertencia a Saul, o primeiro rei dos hebreus. Naftali é mencionado em um único versículo, que é o versículo 13. Aparentemente, sua genealogia não era importante nos dias do cronista, porque após o exílio parece não ter havido um grande contingente de Naftali entre aqueles que voltaram para Judá. A esposa de Manassés era arameia, assim outras pessoas gentias foi incluída na linha da descendência. E nós vimos aqui no versículo 15, Zelofeade e suas filhas. Elas deram uma importante contribuição para a cultura de Israel. Nós vimos que em Números, capítulo 27, de 1 a 6, as 5 filhas de Zelofeade pediram a Moisés que desse a elas a sua herança na terra, porque ela não tinha irmãos, o pai dela só teve mulheres como filhas. E Moisés orou ao Senhor e o Senhor achou justo atender o pedido delas. E esse evento estabeleceu o precedente de que as mulheres podiam sim herdar propriedade, algo que a maioria das culturas vizinhas não permitia, só os varões podiam ter herança, né? Mas abriu-se aqui um precedente, né? O Senhor achou justo dar a herança para elas. E no versículo 20 ao 29 nós vemos Efraim. Era uma das principais tribos. Era uma rival à altura de Judá.
Quando o reino se dividiu, Efraim foi a principal entre as 10 tribos, de modo que Efraim é muitas vezes sinônimo de todo o reino do norte. As mortes de Ézer e Eleade devem ter acontecido enquanto os israelitas estavam no Egito, de forma que esses homens devem ter se aventurado ao norte de Gaza. Mas o cronista frequentemente não menciona esse contexto geográfico histórico, mesmo estando inteiramente ciente dele, porque está registrado em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 28. Várias cidades habitadas pelos efraimitas, como Bet-Seã e Megido, eram importantes por serem altamente fortificadas. Depois, nos versículos 30 a 40, nós vemos a tribo de Azer, localizada ao norte na região costeira. Era de importância secundária. Entretanto, uma descendente de Azer foi profetisa. Quem é ela? Profetisa Ana. Ela que louvou a Deus no templo por causa do nascimento de Jesus. Ela era da tribo de Azer. No capítulo 8, no versículos 1 e 2, nós vemos uma segunda listagem da tribo de Benjamim. Provê mais detalhes do que a primeira lista. Esse capítulo leva ao trágico fim do reinado de Saul. Saul era de Benjamim, mas o trono tinha sido prometido para Judá, como nós vimos em Gênesis, capítulo 49 e 10. Benjamim, o 12º filho de Jacó, teve 5 filhos que estabeleceram suas próprias grandes famílias. No versículo 5, nós vimos Gera, que foi o pai de Eude, o juiz canhoto que matou Eglon, rei dos Moabitas. Então, alguém famoso aí, né? E no versículos 8 e 9, nós vemos Saarim, teve pelo menos 3 esposas. Ele teve 2 esposas, Uzim e Bara, que eram israelitas, e teve uma moabita que se chamava Odes, e isso foi registrado aqui. No versículo 32, nós vimos que foi somente no reinado de Davi que Jerusalém passou a pertencer inteiramente a Israel. Na ocasião aqui referida, os benjamitas, eles viviam ao redor de Jerusalém, mas, no entanto, a parte mais alta fortificada da cidade era o lar dos jebuseus. E no versículo 34, nós vemos Meribe Baal, que é Mefibosete, era um filho aleijado de Jonatas. Ele foi o único que escapou do expurgo. A linhagem de Saul eventualmente ressurgiu. A tribo de Benjamim tornou-se forte aliado do reinado unificado de Davi e Salomão. E então, do reino de Judá, Jerusalém, a eventual capital, ficava localizada na fronteira de Judá com Benjamim. Ficamos por aqui. A nossa irmã Lene dá continuidade à nossa leitura, seguindo o roteiro de hoje. Jesus é o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 7, Provérbios capítulo 18, versículo 22, Atos dos Apóstolos capítulo 27, versículos 1 até o 26. Começando com Salmos. Oração pedindo justiça. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça? Se paguei mal com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios, fortalece o justo, pois sonda a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias.
Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele, já preparou armas mortais, faz as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e deu à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor. Provérbios, capítulo 18, versículo 22. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 1 até 26. Paulo é enviado para a Itália. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cnido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo-se tomado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e aos mestres do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fosse encalhar nos bancos de areia, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo
havia lá alguns dias nem sol, nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso ter-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Até amanhã, 6 horas, com mais uma leitura bíblica. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Imitação ou expressão de Deus? A nova vida. Recebam com carinho, Taíka Saleb. A vida cristã é muito mais elevada do que imaginamos. Muitas e muitas vezes pensamos ou agimos como se o desejo do Senhor fosse o de nos reformar. Achamos que a vida cristã é apenas uma questão de ter nova conduta mediante a aplicação de leis, regras e versículos bíblicos para serem seguidos. A intenção do Senhor nunca foi nos reformar, mas sim nos regenerar. Isso tem um significado imenso e entender isso muda radicalmente nosso procedimento. Quando dizemos que a vida cristã não é uma questão de reformar, mas sim de regenerar, queremos dizer que a vida cristã está relacionada à expressão, à manifestação dessa nova vida que recebemos. Uma vida nova foi introduzida em nós no momento em que cremos em Cristo. Portanto, a vida cristã é uma questão de expressão e não de imitação. A expectativa do Senhor em nos dar a sua vida é que ela cresça em nós até sermos como Ele é. O Senhor nos deu sua vida e Ele está trabalhando essa vida em nós. Hoje, estamos sendo transformados à imagem de Cristo e no final, quando essa vida estiver plenamente madura, seremos como o próprio Deus é. Imagine isto, seremos como o próprio Deus. Veja o que o discípulo que se reclinava no peito de Jesus escreveu em 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Senhor, muito obrigada, porque uma nova vida foi semeada dentro de nós. Senhor, nos ajuda a semear essa vida, para que ela possa crescer, para que haja a Tua expressão em nós, que não seja uma imitação, não seja seguir apenas regras exteriores, mas queremos seguir a lei do Espírito da vida, queremos crescer em Ti e Te manifestar, Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração.
Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Estamos recebendo a nossa irmã intercessora, Carmen Reis. Seja bem-vinda, amada irmã. Obrigada por cooperar com o programa Mães Amorosas. Vamos recebê-la com muito carinho. Posso orar por Bom dia, amado ouvinte, querida irmã. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos ler um versículo aqui na palavra para que possamos orar. João 8, 36 diz: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. O Filho de Deus, hoje, o Senhor Jesus, pode nos libertar de toda e qualquer situação. Basta somente creamos na sua palavra. Ele é capaz de nos livrar das nossas preocupações, das nossas ansiedades, dos nossos pânicos, das nossas enfermidades. Basta somente nós crermos na sua palavra. Amado ouvinte, você crê que você pode ser libertada nesta manhã? Abra o seu coração e fala comigo. Senhor Jesus, me liberta, Senhor. Me liberta da minha ansiedade, me liberta da minha preocupação. Senhor Jesus, me ensina a crer na Tua palavra. A Tua palavra pode me libertar. Amada irmã, qual é a tua situação nesta manhã? Está ansiosa? Está preocupada? Ore e fale: Senhor Jesus, me liberta da minha preocupação, me liberta da minha ansiedade. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Quando nós oramos, amada irmã, querida ouvinte, o Senhor Jesus nos ouve. Ele nos socorre, porque Ele é o nosso libertador. Que Deus te dê um bom dia. Que você possa lembrar em todas as coisas, em suas ansiedades, em suas preocupações, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou orar por vocês, crendo que Jesus Cristo é o nosso libertador. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor, nos colocamos nas tuas mãos nesta manhã, porque confiamos na tua palavra, confiamos que tu és a verdade e a verdade nos libertará. Senhor, liberta-nos nesta manhã de toda a nossa ansiedade, de toda a nossa preocupação. Lançamos sobre ti, porque cremos na tua palavra. Senhor, abençoa a nossa querida ouvinte. Vai de encontro a ela nesta hora. Vai de encontro libertando. Vai de encontro dando descanso, dando paz ao seu coração. Vai de encontro a nossa amada irmã. Liberta a nossa irmã, ensinando a nossa irmã a confiar na tua palavra, porque é tu que nos diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sois livres. Amado ouvinte, amada irmã, a palavra de Deus é fiel. Pode abrir lá em João 8,36 e você verá: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Que Deus te abençoe nesse dia. Liberta o seu coração. Que você possa cada dia confiar que Ele é o Senhor. no meio do mar agitado, com vento contrário a soprar, num barco por ondas açoitadas.